Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro do Humberto de Campos, Boa Nova, esse livro psicografado por Chico Xavier, esse livro em que o Humberto de Campos diz que ele traz então algumas 30 passagens do folclore do céu, onde ele começa ali antes mesmo da chegada de Jesus Cristo, passa por quando ele ainda era criança, mostrando a ilha ali com João, e depois chega aqui onde ele já está com os discípulos escolhidos e já está começando então a fazer ali as primeiras pregações, a trazer ali então os primeiros ensinamentos e também mostrando aos discípulos como é que vai ser essa caminhada deles que foram escolhidos para estarem pregando a Boa Nova até depois da passagem dele. Eu acredito que nesse momento eles ainda não tinham entendido isso, não se falou disso, não se esperava isso. Porém, ele já disse ali nos vídeos anteriores que não seria fácil para eles, mas que ele continuaria com eles o tempo todo ali ajudando. Então, no vídeo passado, nós vimos o 10º capítulo, que foi o perdão. E o perdão aconteceu quando eles foram ali fazer nas primeiras peregrinações, eles foram para Nazaré, no berço mesmo de Jesus Cristo, onde eles encontraram não encontraram a acolhida que eles gostariam, e os discípulos não entenderam como é que ele podia ter sido tão calmo, como é que ele não revidou aos ataques. E ele disse que, por exemplo, quem foi que disse a ele? Pedro disse: Mestre, chamaram-vos servo de Satanás e reagimos prontamente. Ele disse com ingenuidade. E aí Jesus Cristo respondeu: acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? E aí mesmo eles tendo voltado para Cafarnaum, Filipe veio falar com ele também, assim, até meio magoado, dizendo que dentro do próprio grupo, as pessoas estavam chamando ele não estavam entendendo, chamando ele de brigão. E aí ele diz aqui que dentro da realidade nós podemos observar que se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. E aí então ele diz que é indispensável que não se perca de vista nunca o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. E aí é que vem aquela pergunta tão famosa, tão conhecida de Simão Pedro, que é: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será 7 vezes? E Jesus Cristo então dá aquela resposta que vem nos mostrar com clareza que aqui a gente não veio para nadar em água de rosas, como disse Chico Xavier. Eu li essa declaração dele, uma declaração assim atribuída a ele, que aqui a gente ia ter razões para perdoar. E aí por isso ele diz: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E vimos também o 11º capítulo, que é o Sermão do Monte. E nesse Sermão do Monte o que acontece é que ele mostra a Levi, que tinha humilhado aqueles humildes que tinham vindo a ele buscando fazer parte da Boa Nova, está também trabalhando ali para levar a Boa Nova a todos os evangelhos. E ele diz que o que eles iam fazer? Eles não podiam fazer nada, disse que eles não eram válidos. Ele os humilhou, eles saíram tristes dali do encontro, e ele contou a Jesus Cristo como se ele acreditava realmente que ele tinha feito alguma coisa de bem. E aí Jesus Cristo disse a ele que se por acaso, imaginemos que os triunfadores da terra viessem até nós ensarilhando suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com os troféus numerosos e sangrentos deles, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Certamente trariam com ele legiões de guardas e soldados,
e começariam protestando contra nossas pregações, edificariam suntuosos templos e terminariam por estar destruindo, por estar a pretexto de lutar em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade do nosso Pai, aniquilando os seus filhos, nossos irmãos? Então ele trouxe essa lição de aqui para Levi, mostrando que os cooperadores do Evangelho eram exatamente aqueles que estavam de alma mais leve. Como ele disse, eu vim pelos humildes e aqueles puros de coração. E aí no final ele disse, enternecido a Levi: meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Porque aí Levi entendeu a lição e entendeu que o que ele tinha feito não era exatamente o que o mestre esperava dele, e com certeza ele entendeu isso e tratou de forma diferente aqueles pobres e oprimidos que vinham então em busca dele para poder estar fazendo parte ali, aceitando o Evangelho e cooperando com a divulgação do mesmo. E aqui nós vamos então para o 12º capítulo, que é Amor e Renúncia. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum e Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia dos apóstolos. Com sua palavra divina havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como devemos interpretar a vossa primeira manifestação transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Olha que lindo, gente. Então, uma coisa aqui que ele interpretou como se fosse uma festa mundana que poderia cooperar para o desenvolvimento da embriaguez, da gula, Jesus Cristo mostrando que o que conta é a intenção, que foi feito com amor, que a gente deve então empregar as mais belas horas da vida, que as mais belas horas da vida são aquelas em que empregamos em amar aqueles nossos próximos, aqueles nossos queridos, os afetos da alma. Ali, como ele está dizendo, o vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. E que ele ama os amigos dele e que por isso então ele em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas, eles ficaram satisfeitos tendo vinho para a festa de casamento, que com certeza não era uma festa mundana, uma festa de casamento, tá certo, mundana porque é do mundo, mas era uma festa então ali onde estavam os afetos de Jesus Cristo. E aí aqui ele dizendo então que nessa hora a gente não deve se importar com a sombra dos pesares.
Contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre com certa timidez. E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Por quê? Porque Deus, então, que temos a sagrada compreensão, não devemos nos esquecer que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Deus sabe qual é a nossa intenção real com cada coisa que a gente faz. E ainda que nesse caso os nossos amigos se tornassem mesmo nossos algozes, nós não poderíamos nos privar dessa alegria de ter dado alguma coisa a eles. Então é a alegria do sentimento genuíno daquela intenção que a gente tem ao estar presenteando os amigos. E com o olhar absorto na paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente: o vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em absorvê-lo por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do mestre, dissipou suas derradeiras dúvidas, enquanto a noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto das coisas no seu leque imenso de sombras. Muito tempo ainda não decorrera sobre essa conversação, quando o mestre, em seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrestres não podiam ser discípulos dele. No dia desses novos ensinamentos, terminados os labores evangélicos, o mesmo apóstolo interpelou o Senhor na penumbra de suas expressões indecisas. Mestre, como conciliar estas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? Sem deixar transparecer nenhuma surpresa, Jesus esclareceu: Simão, minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Não constitui o amor dos pais uma lembrança da bondade permanente de Deus? Não representa o afeto dos filhos um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos. O Evangelho, continuou o mestre, estando o apóstolo a ouvi-lo atentamente, não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central da nossa vida. Tudo mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar, são raros os que sabem privar-se. Na construção do reino de Deus chega um instante de separação, que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento.
E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis no mundo, a da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Olha, gente, aqui então Jesus Cristo nos dando uma forma de entender o que é o amor que Ele veio nos ensinar, o amor, esse amor incondicional, com aquele amor apego, que normalmente é o que a gente vive aqui nessa realidade, não é? Porque aquele amor apego a gente nem quer que aquela pessoa que já chegou tanto tempo antes da gente, já trabalhou tanto, já chegou ali no final naturalmente, que ela volte. Ele disse ali anteriormente, quando eu acredito que foi Bartolomeu que falou que havia perdido a mãe, ele disse, mas como você perdeu se ela voltou à casa chamada pelo Pai? Então ele diz aqui que o reino do céu no coração deve ser o tema central da nossa vida. Ou seja, é óbvio que o amor pela família, pelos amigos, ele é também uma forma de estar entendendo o amor divino, porque é Deus em cada pessoa, Deus está em todos, Deus é a semente, Deus é a centelha que anima cada um de nós. Porém, que esse amor que nós temos pela nossa família, pelos nossos entes queridos, não seja esse amor apego, e sim sabendo que o amor maior é o amor a Deus, que nos deixou, que nos deu o privilégio de virmos ter essa experiência temporariamente humana para nos melhorarmos, para então estar voltando para Ele com muito brilho. Assim, quão poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor ao reino que é o tabernáculo da vida eterna. Quão poucos saberão suportar a calúnia, o apodo, a indiferença por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvidos à advertência do céu para que se afastem tranquilamente. Como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncie. Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer cada virtude de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios. Por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar onde as determinações de Deus os conduzam, porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. E aquele dizendo que a pessoa deve saber então renunciar, ninguém se edificará sem conhecer cada virtude de saber renunciar com alegria. E aqui que é preciso aprender a partir e a esperar onde as determinações de Deus os conduzam. Esse é um dos conselhos que Abigail dá ali a Paulo de Tarso, quando ele, depois de ter se convertido ali, depois de ter encontrado Jesus Cristo às portas de Damasco, ele está ali então sofrendo todo aquele revés de tudo aquilo que ele já tinha feito. Ele estava tomando da própria taça de fel que ele havia oferecido, já que agora ele estava defendendo o Evangelho de Jesus Cristo, a Boa Nova. E agora então os doutores da lei, que era o lado onde ele estava, das leis mosaicas, é que estavam então contra ele. Ele teve todas as portas fechadas, ninguém ficou do lado dele, dos familiares, dos antigos amigos. E então ele estava numa situação, um dia muito tristonho, ele teve um sonho, e Abigail disse a ele que as primeiras questões que ele colocava, ela respondeu: ama. O que eu faço com isso, quando vem essas dificuldades? Ela disse: ama. A segunda coisa que ela disse é: trabalha. A terceira é: espera, tenha paciência. E a quarta é: perdoe. Aqui então ele dizendo que, além de saber renunciar com alegria, ainda é preciso aprender a esperar.
partir e esperar, paciência. Então, é aí uma dessas qualidades necessárias. Ainda não havia anoitecido. Jesus, porém, deu por concluídas suas explicações, enquanto as mãos calosas do apóstolo passavam de leve sobre os olhos úmidos. Dando o testemunho real de seus ensinamentos, o Cristo soube ser, em todas as circunstâncias, o amigo fiel e dedicado. Nas elucidações de João, vemo-lo a exclamar: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. E na narrativa de Lucas, ouvimos-lo dizer antes da hora extrema: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão. Ninguém no mundo já conseguiu elevar à altura em que o Senhor as colocou a beleza e amplitude dos elos afetivos, mesmo porque sua obra inteira é a de reunir pelo amor todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal, mas também por demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas. Ninguém como ele soube retirar-se das posições no instante oportuno em que obedeceu aos desígnios divinos. Depois da magnífica vitória da entrada em Jerusalém, é traído por um dos discípulos amados. Negam-no seus seguidores e companheiros. Suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias. É acusado como bandido e feiticeiro. A morte dele passa por ser a de um ladrão. Jesus, entretanto, ensina às criaturas, nessa hora suprema, a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ele que transformara toda a Galiléia numa fonte divina, que se levantara com desassombro contra as hipocrisias do farisaísmo do tempo, que desapontara os cambistas no próprio templo de Jerusalém, como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem, passa no dia do Calvário em espetáculo para o povo com a alma num maravilhoso e profundo silêncio. Sem proferir a mais leve acusação, caminha humilde, coroado de espinhos, sustendo nas mãos uma cana imunda à guisa de cetro, vestindo a túnica da ironia, sob as cusparadas dos populares exaltados, de faces sangrentas e passos vacilantes, sob o peso da cruz, vilipendiado, sem articular uma queixa. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, ensinando a virtude da renúncia por amor do reino de Deus, revelando ser essa sua derradeira lição. Que incrível aqui a gente entender então que, apesar de termos às vezes até entendido que Jesus Cristo tenha vindo, como algumas pessoas dizem, lavar os nossos pecados com o sangue dele, eu acredito, a minha forma de entender aqui, que ele veio nos ensinar como não pecar, nos ensinar como amar incondicionalmente, nos ensinar como ser fraternos. Como ele disse no livro Paulo Estevão também, ele não veio tirando a lei mosaica, mas está complementando, ou seja, a lei existe, mas ela não é olho por olho, dente por dente. A fraternidade antes de tudo, o amor fraterno, o amor incondicional antes de tudo. Dessa forma, quando a gente vê o outro, vê Deus no outro, aí nós não precisamos estar sendo lavados do nosso pecado, porque aí a gente não peca. Eu acredito que seja isso. Essa é a minha forma de entender. Então foi isso, eu acredito que seja essa a mensagem desse 12º capítulo. E agora vamos ver o 13º, que é pecado e punição. Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Alguns populares mais exaltados prorrompiam em gritos
enquanto uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados e faces macilentas, se aproximava dele com uma súplica de proteção a lhe cair dos olhos tristes. Os muitos judeus ali aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora na conformidade das antigas tradições. Solicitado então a se constituir juiz dos costumes do povo, o mestre exclamou com serenidade e desassombro, causando estupefação aos que o ouviram: aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão ensimesmava-se para compreender sua própria situação. Enquanto isso, o mestre pôs-se a escrever no solo despreocupadamente. Aos poucos o local ficara quase deserto. Apenas Jesus e alguns discípulos lá se conservavam, tendo ao lado a mulher a ocultar as faces com as mãos. Em dado instante, o mestre divino ergueu a fronte e perguntou à infeliz: mulher, onde estão os teus juízes? Observando que a pecadora lhe respondia apenas com um olhar reconhecido, onde as lágrimas afloravam num misto de agradecimento e alegria, Jesus continuou: ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. A infeliz criatura retirou-se, experimentando uma sensação nova no espírito. A generosidade do Messias lhe iluminava o coração em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Mas enquanto a pecadora se retirava, presa de intensa alegria, os poucos discípulos que se encontravam junto do Senhor não conseguiam ocultar a estranheza que lhes causara o gesto dele. Por que não condenar a ele aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Não se tratava de uma adúltera? Nesse ínterim, João se aproximou e interrogou: mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Jesus fixou no discípulo o olhar calmo e bondoso e redarguiu: quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou na vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir ao meio do caminho. Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes. Não será justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga, ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil seus próprios erros? O mestre sorriu sem se perturbar e esclareceu: ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-ia desejar para a pecadora humilde tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse é o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. É que em todos os planos da vida, um instituto da justiça divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. Ou seja, aquele trazendo a lei da compensação, que ninguém precisa estar apedrejando ninguém, ninguém precisa estar colocando
apontando o dedo para ninguém, julgando ninguém, porque a própria pessoa, quando ela está ali fazendo alguma coisa, ela já está assinando que ela vai receber de volta. Então, se é ele aqui mostrando tudo que ela já recebeu, ela própria já se condenou. E mostrando também o que ele chama aqui de... o que ele chama aqui também de túmulos caiados, que a hipocrisia costuma campear impune, porque ele fala daqueles sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que se prostituíram a alma e que os acusadores não apareceram. E termina falando então da lei da compensação, que é o que é mais certo do que 2 e 2 são 4, que a gente fez vai voltar. Então a gente não precisa se fazer de juiz, porque a lei justina, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios da compensação. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos, e um dia todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei: vós sois deuses. Olha, gente, que incrível isso aqui. Foi ele que disse: vós sois deuses. Disse também que tudo que ele faria nós poderíamos fazer. Então é só isso traz tanta tranquilidade de que, apesar de tudo, nós estamos na caminhada, é uma caminhada de evolução, evolutiva, mas que depende muito da gente saber quanto tempo a gente vai ficar no caminho, não é? Antes de chegar lá. Mas porque cada um traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário da presença dele ou a muralha sombria da negação. Temos nosso livre-arbítrio. Porventura não sabes que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? As criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse do quinhão divino delas, permutando-o pela satisfação de seus caprichos no desregramento ou no abuso, na egolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Examinada a situação por esse prisma, temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. Olha, gente, temos que reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração. A gente fez ali e a gente precisa se regenerar, a gente precisa vir para um lugar onde a gente vai ter ainda pessoas, espíritos ali ainda, no início ainda, com uma consciência ainda menos expandida que a nossa, que vão nos oferecer aquela taça de fel que a gente ofereceu ali no passado para termos que estar aqui. É uma escola de regeneração. A Terra, portanto, pode ser tida na conta de um grande hospital, onde o pecado é a doença de todas, de todos. Escola, hospital, eu acredito que a Terra é uma grande escola, hospital, prisão. Essa é a minha forma de ver. Onde o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. Ou seja, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Então, tudo que nos acontece é a vida nos ajudando, é Deus nos estendendo a mão para que nós possamos nos reabilitar e evoluir. É por isso que não condeno o pecador para afastar o pecado e em todas as situações prefiro acreditar sempre no bem. Quando observares, João, os seres mais tristes e miseráveis arrastando-se numa noite pejada de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira que encerra um germe divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo de luz do sol.
Ou seja, aquela coisa que é dita ali no livro Caibalho. Pessoas que para hoje a gente acredita poderes de santo, a gente reza para eles, já estiveram aqui no nosso ponto. Eu acredito até que o próprio Jesus, o Mestre Jesus também, somos todos na caminhada, aqueles que estão mais à frente vindo para nos mostrar. Com tanta benevolência, com tanto amor incondicional como ele mostrou pra gente, dando a própria vida. Se eu vi uma EQM, aquelas experiências de quase morte, e uma pessoa dizendo que quando ela voltou da experiência, ela se sentiu como se quando ela entrou no corpo, o espírito dela entrou no corpo novamente, ela sentiu como quando a gente coloca a mão em uma luva super apertada, super desconfortável. Então eu imagino para uma consciência tão iluminada, tão enorme como a de Jesus Cristo, se encarnar em um corpo aqui deve ter sido muito desconfortável, e ele fez. E além disso ainda passou tudo o que passou, só para nos ensinar o que é quando é que a gente entendeu o que é ter amor incondicional. Terminada a explicação do mestre, o filho de Zebedeu, deixando transparecer na luz do olhar sua profunda admiração, pôs-se a meditar nos ensinamentos recebidos. Ele é sábio, porque esses ensinamentos é para ser meditado em cima. Muito tempo ainda não transcorrera depois desse acontecimento, quando Jesus subiu de Cafarnaum para Jerusalém, acompanhado por alguns de seus discípulos. Celebravam-se festas tradicionais entre os judeus. O Messias chegou num sábado sob a fiscalização severa dos espíritos rigoristas de sua época. Não foram poucos os paralíticos que o cercaram, ansiosos pelo benefício de sua virtude salvadora. Escandalizando os fanáticos, o mestre orava e consolava na sua jornada de gloriosa redenção, explicando que o sábado fora feito para o homem e não o homem para o sábado, enfrentava sorridente as preocupações dos mais exigentes. Vendo tantos cegos e aleijados aglomerados à passagem, Tiago o interpelou. Mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que pune os filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Acreditas, Tiago, respondeu Jesus, que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir seus próprios filhos? O Pai tem seu plano determinado com respeito à criação inteira, mas dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação pela qual terá de responder. Abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios, a alma cria para si a situação correspondente, trabalhando para reintegrar-se no plano divino, depois de se haver deixado levar pelas sugestões funestas contrárias à sua própria paz. Ou seja, aqui ele falando da lei da causa e efeito, não é Deus que desce da sabedoria dele, de amor incondicional, para punir os próprios filhos. Deus não pune ninguém. Deus só dá a oportunidade da pessoa entender o que ela fez. E aqui, quando nós chegamos, a gente já sabia. As leis são essas, a lei da causa e efeito é essa. Você fez, você retorna, você tem que passar por aquilo que você fez. Como o professor Hélio Couto diz, se você quebra um vaso chinês muito caro, você pede perdão, está perdoado, mas faz o cheque. Há que se compensar, porque senão você continua passando ali um corredor de vasos chineses super caros, super delicados, com total, sem nenhuma atenção, e vai quebrando tudo mesmo. É só pagando, não castigo, mas a lei da compensação, a lei da causa e efeito, é a coisa mais natural do mundo. Ou seja, estamos num campo de eletromagnetismo onde tudo é onda, onde tudo é vibração. E se nós estamos quebrando os vasos chineses é porque a gente está vibrando muito baixo. É só questão, se a gente está vibrando baixo, a gente vai para um lugar onde a vibração é baixa também, onde a gente vai ter que entender como subir a nossa vibração, como aumentar a nossa vibração para estar chegando na vibração de Deus e assim ter aquela vida que é possível aqui. Se a gente
quiser então estar evoluindo. João compreendeu que a palavra do Messias era a confirmação dos ensinamentos que já ouvira dos lábios dele na tarde em que a multidão exigia o apedrejamento da pecadora. Afastaram-se em seguida do tanque de Betsaída, cujas águas eram tidas em Jerusalém na conta de miraculosa e onde o mestre fizera andar paralíticos, dera vista a cegos e limpara leprosos. Na companhia de Tiago e João, o Senhor encaminhou-se para o templo onde um dos paralíticos que ele havia curado relatava o acontecido cheio de sincera alegria. Jesus aproximou-se dele e, deixando entrever aos discípulos que desejava confirmar os ensinamentos sobre pecado e punição, falou-lhe abertamente, como se lê no texto evangélico de João. Eis que está a ação, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Desde que esses ensinos foram dados, novas ideias de fraternidade povoaram o mundo, com respeito aos transviados, aos criminosos e aos inimigos, atingindo a própria organização política dos estados. O Império Romano vulgarizara os mais nefandos processos de regeneração ou de vingança. Escravos ignorantes eram pasto das feras nos divertimentos públicos pelas faltas mais insignificantes nas casas dos patrícios. Só de uma vez 30.000 desses servos, a quem se negava qualquer bem do espírito, foram crucificados numa festa próximo aos soberbos aquedutos da Via Ápia. Os açoites humilhantes eram castigo suave. Aqui ele mostrando então aqueles ali do sepulcro caiado, aqueles colocando então as leis ali de forma a não ter nenhum amor fraternal. Então, como é que se pune a pecadora ali do adultério? Entretanto, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora em frente da multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito do mundo. A substância evangélica do ensino inolvidável penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. A sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou segregar o criminoso como se isola um doente, buscando auxiliar-lhe a reforma definitiva por todos os meios ao seu alcance. Os menores delinquentes foram amparados pelas numerosas escolas de regeneração. Todo o sistema da justiça humana evolveu para os princípios da magnanimidade, e os juízos modernos, lavrando suas sentenças sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedem assim por ter sido Jesus o grande reformador da criminologia. Aí então Humberto de Campos explicando aqui como é que esse ato de Jesus Cristo, que pode ter passado assim de uma forma que alguém pensou, nossa, ele só não fez nada, só se abaixou e começou a escrever, disse uma frase, como é que ele então teve fruto e como é que ele influenciou de tão grande forma, tão grandemente. Então, Jesus Cristo mostrando que uma gota apenas de amor incondicional pode fazer muita diferença, é remédio para curar milhões de doentes. Então, gente, eu fico aqui com esse 13º capítulo, então. Espero que vocês estejam gostando, que estejam curtindo aí esse livro grandioso, que eu soube que é o segundo preferido de Chico Xavier. O primeiro seria Paulo Estevam, que já fiz a série, eu deixo para vocês destacado também. E então é por isso, porque, meu Deus, quanta pérola, quanta coisa grandiosa da boca do próprio Jesus Cristo, porque até nem os evangelhos, porque os evangelhos foram escritos pelos discípulos, e aqui, com certeza, Humberto de Campos, é só a minha forma de entender, teve acesso ali então aos registros acásticos, porque fica tudo registrado, tudo que é dito, tudo que é pensado está registrado. E aí então trazendo aqui essas palavras que com certeza, na minha forma de acreditar, são verídicas, são verdadeiras, são genuínas do próprio Mestre Jesus Cristo.
Então, que vocês possam fazer uma boa meditação sobre essas palavras de Jesus Cristo e espero que a gente possa se encontrar para o próximo capítulo, para os próximos capítulos. O 14º, então, vai ser a lição a Nicodemos. E espero, se você estiver gostando, se você souber que tem alguém que vai gostar também, vai apreciar ouvir essa leitura, passa para essa pessoa também. Se você quiser curtir o vídeo, também eu vou ficar super feliz. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!